Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje é dia dos nossos 2 minutos de filosofia. Por que podemos comer os outros animais? Ou melhor, quais as justificativas morais que levam o ser humano a ter o poder moral de comer os outros animais? Hoje, em 2 minutos de filosofia, vamos ver por que nós, seres humanos, podemos comer e utilizar os outros animais a nosso proveito, segundo Aristóteles. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito e teorias da justiça. Tenho muito material que já trata desses assuntos aqui no canal. Dê uma conferida nas playlists Tudo sobre Justiça e Lei Natural ou Jusnaturalismo, que comece o nosso reloginho. Já na antiguidade grega, Aristóteles buscava uma justificativa moral para que o ser humano pudesse se alimentar e empregar os outros animais para os seus próprios fins. A ideia de Aristóteles é que os animais irracionais podem se servir das plantas para alimentação. Por outro lado, o ser humano que é dotado de racionalidade pode se servir tanto das plantas quanto dos animais para os seus serviços domésticos e para a alimentação. O argumento de Aristóteles nessa justificativa parece ter 2 alicerces. O primeiro é que seres mais complexos, por exemplo, animais que sentem dor e prazer, podem se alimentar de seres mais simples, como os vegetais. Por outro lado, os seres humanos, que possuem não apenas a capacidade de sentir prazer ou dor, mas também a racionalidade, podem se alimentar de animais e de plantas. Logo, animais irracionais e plantas não são fins em si mesmos e podem ser empregados para os fins humanos. Por outro lado, o segundo alicerce do argumento aristotélico é um princípio metafísico de que a natureza não faz nada em vão. A natureza aristotélica ela é teleológica, isto é, ela é finalística, ela tem uma finalidade e dada essa finalidade, as coisas se organizam racionalmente no mundo. Como a natureza aristotélica não faz nada em vão, ela busca atingir essa finalidade, aquilo que é mais imperfeito é realizado em função do que é mais perfeito. Logo, plantas e animais irracionais são todos feitos em função do homem, que além das capacidades de se nutrir, procriar, sentir prazer e dor, também possui a capacidade racional. Diz Aristóteles: assim sendo, temos de admitir manifestamente que, de modo semelhante, as plantas existem para a subsistência dos animais quando adultos, e que outros animais existem para o bem do homem. Os animais domésticos para o uso e alimentação, e os animais selvagens, se não todos, pelo menos a maior parte, para a alimentação e outras carências, de modo a obtermos vestes e outros instrumentos a partir deles. Se a natureza não faz nada de imperfeito ou em vão, então necessariamente criou todos estes seres em função do homem. Bem, eu considero o argumento aristotélico da complexidade dos seres e dessa função apropriada de cada ser em um cosmos ordenado, em que seres mais complexos podem se utilizar de seres mais simples para suas finalidades um tanto frágil. Uma das coisas que sempre me preocupou com base nesse argumento é que se nós seres humanos tivéssemos que justificar perante seres mais complexos que nós mesmos, sejam eles hoje em dia transhumanos ou mesmo alienígenas, e tomando aqui evidentemente por hipótese, não teríamos razões suficientes para argumentar a favor de não sermos tratados como alimentos por esses seres. Eles poderiam legitimamente aduzir que, se nós usamos esses argumentos em função dos animais e dos vegetais, eles poderiam usar os mesmos argumentos conosco, que somos seres mais simples. E estes foram os nossos 2 minutos de filosofia. Gostaria de saber a tua opinião a respeito dessa fundamentação aristotélica de que os seres humanos podem se utilizar dos animais irracionais e das plantas com base nesse princípio de que a natureza não faz nada em vão. Deixe o seu comentário abaixo justificando a sua posição. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais para ajudar a difundir a filosofia do direito. E aproveitando a oportunidade, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para outros vídeos em que eu trato dessa questão da moralidade dos animais irracionais com Rousseau e com Kant. Confira aqui na descrição do vídeo. Um abração, uma boa semana. Seus votos, professor Leandro Cordioli.